Aleluias, graças a Deus. Saúdo você com a paz do Rei Jesus. Você que vai assistir essa gravação, acompanhar esta humilde mensagem da parte de Deus, uma palavra do coração de Deus para para o meu coração, que se encontra aqui no livro de Provérbios, aqui no capítulo de número 24, no verso 10. Um versículo muito conhecido de todos nós, que vai dizer assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia. Agora eu te pergunto, o que é angústia, né? Se você for pesquisar o significado da palavra angústia, você vai ver alguns significados, né? Tristeza, dor, tribulação, opressão, tudo isso significa dizer angústia. E quando a palavra fala o dia da angústia, né? Pode ser tanto um dia, né? Como também uma semana, né? Um mês ou até um ano. Ou seja, não se trata necessariamente de um dia, mas é aquela fase difícil, sabe? Aquela fase difícil da vida, onde as coisas dão errado, onde o seu coraçãozinho dói, onde a sua alma geme, onde o seu coraçãozinho chora. Então é aquela fase difícil da vida, o dia da angústia, né? O dia mau também citado pela palavra de Deus, né? É os desertos, né? Espiritualmente dizendo de nossas vidas. E o que significa mostrares fraco no dia da angústia? Essa expressão mostrares fraco não é no sentido do desabafo, não é no sentido do choro, não, de forma alguma. Até porque o desabafo, né? Ele traz alívio para a nossa alma, para o nosso coração, né? Às vezes uma pessoa está tão apertada, né? Está tão opressiva por conta de um problema, por conta de uma situação, que no ato dela desabafar, a alma dela sente-se aliviada, o coraçãozinho dela sente-se aliviado. Por quê? Porque no ato dela desabafar, ela colocou para fora aquilo que estava causando o aperto, aquilo que estava angustiando a alma, o coração. Ou seja, ela desabafou, ela compartilhou com alguém, ela contou para alguém a situação dela. E isso trouxe alívio para a alma, para o coração opressivo, oprimido daquela pessoa. Quantas das vezes eu me encontrava também angustiado, opressivo, mas no ato de desabafar em primeiro lugar com Deus, né? Como também em relação a algum amigo de minha intimidade, imediatamente eu sentia-se a minha alma aliviada, o meu coração mais calmo, mais em paz, mais tranquilo, mais sossegado. Então eu quero dizer uma coisa para você nesta noite ou neste dia em que você possa estar me assistindo. Não tenha vergonha de desabafar com o teu Deus, ou mesmo com o teu pastor, ou mesmo com o teu líder, ou mesmo com um amigo de tua intimidade. Não, de forma alguma. Se preciso for, desabafe, porque o desabafo ele traz alívio. O choro traz alívio. E o choro como desabafo não é sinônimo de fraqueza, como algumas pessoas acham, não, de forma alguma. Isso daí traz alívio para a alma, para o coração. Inclusive Jesus, ele mesmo, lá no jardim do Getsêmani, ele desabafou, não é verdade? Você conhece essa passagem. Inclusive a dor que Jesus sentia naquela hora, naquele jardim, inclusive a angústia era tão grande que o evangelista Marcos ele descreve dizendo que Jesus ele havia sido tomado de pavor e de angústia, ou seja, era o dia mau de Jesus. Só que mesmo assim ele desabafou.
ele desabafou com os seus discípulos, né? De sua intimidade, Pedro, Tiago e João. E lá na frente ele desabafou também com Deus Pai, com Deus Todo-Poderoso, lá no jardim do Getsêmani. E olha que a dor era grande, hein? O sofrimento de Jesus naquela hora era intenso. Claro que não se tratava do sofrimento de Jesus, mas tratava-se, na verdade, do teu e do meu sofrimento que agora Jesus estava absorvendo para si. Não era a dor de Jesus, mas era a tua e era a minha dor. Não era a moléstia de Jesus, mas era a tua e era a minha moléstia que agora estava sendo colocado, depositado em Jesus. A angústia era tão grande que o evangelista Lucas ele vai dizer no seu evangelho que agora Jesus ele está suando grandes gotas de sangue, tamanha era a agonia, a aflição, a angústia, o dia da angústia que Jesus, que naquela hora estava vivendo por minha causa e por tua causa. Só que mesmo assim nós vemos que ele não deixou de carregar a cruz, que ele não desistiu do propósito, que era morrer por mim, que era morrer por você, no alto daquela cruz em prol de nossos pecados. E é aí que eu quero chegar ao ápice dessa mensagem e dizer para você que mostrares fraco no dia da angústia é exatamente desistir, é exatamente retroceder, é exatamente jogar a toalha, é exatamente sair dos caminhos de Deus, é exatamente sair do propósito de Deus. Aleluia! Isso que é o significado de demonstrares fraqueza no dia da angústia, é desistir. Jesus ele sentiu muita angústia, foi tomado de pavor, a alma dele estava profundamente triste, mas mesmo assim ele não desistiu do Calvário, mesmo assim ele não desistiu de ser açoitado, mesmo assim ele não desistiu de ser apregoado vivo naquela cruz, ele não desistiu do propósito que estava sobre a sua vida, que era morrer por ti e que era morrer por mim. Então a questão não é a angústia, não é a tristeza, não é o abatimento da alma, não, de forma alguma, mas é exatamente a desistência que faz com que a força de uma pessoa seja pequena diante do dia mau, diante do dia da angústia. Agora o interessante, meu querido e minha querida, aleluia, é que quando nós meditamos nos evangelhos, nós podemos perceber que Jesus, ele foi tentado pelo Satanás. Na verdade, o diabo também, ele fez de tudo para levar Jesus à desistência do propósito. A tentação de Jesus, ela começou no deserto, e sabe onde ela foi terminar? Lá quando Jesus estava sendo crucificado, porque lá nós podemos ver que os soldados agora eles estão tentando Jesus ao ponto de dizerem: se você é o Cristo, desça da cruz e salve a ti mesmo. Isso daí o que? Isso daí é tentação, meu querido e minha querida. E o diabo ele fez de tudo para levar Jesus à desistência. O diabo, na verdade, enquanto Jesus estava com vida, não pense você que ele desistiu de levar Jesus a desistir do propósito, que não desistiu de forma alguma. Nós podemos ver isso inclusive quando Satanás ele usa agora a boca do Pedro para falar para que Jesus não deveria se submeter àquele sofrimento. E nós podemos ver que agora Jesus, olhando para Pedro, ele repreende o inimigo falando na boca de Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. É ou não é verdade, povo de Deus? Então o diabo ele insistiu para levar Jesus à desistência, mas Jesus não desistiu da cruz.
Mas Jesus não desistiu do propósito que estava sobre a sua vida. Infelizmente tem pessoas que elas desistem, né? Desistem dos propósitos, desistem, né, dos seus sonhos, desistem dos seus objetivos, desistem daquilo que Deus coloca em suas mãos. Quantos pastores desistindo do pastoreio, desistindo do cajado, é ou não é verdade? Quantas pessoas desistindo do seu ministério, a pessoa já não quer pregar mais, a pessoa já não quer louvar mais, a pessoa já não quer evangelizar mais, a pessoa já não quer fazer mais aquilo que Deus tem chamado ela para fazer, ou seja, estão desistindo em meio ao dia da angústia, em meio ao problema, em meio à dificuldade, em meio aos desertos dessa vida. Quando a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que o diabo ele sempre está insistindo para levar as pessoas à desistência. Satanás ele não deixa de desistir, Satanás ele não deixa de perseverar para acabar com as pessoas, para destruir a vida das pessoas. Nós podemos ver isso claramente, meditando, estudando a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? O inimigo ele usou, creio eu, a Dalila 7 vezes para descobrir a força sobrenatural do Sansão. Não é verdade? José agora estando na casa de Potifar e aquela mulher, a palavra vai dizer que todo dia ela insistia para se deitar com José, para levá-lo à queda, ao pecado. Isso é o que? Isso é o diabo insistindo para que José viesse cair em pecado. O livro de Neemias vai dizer agora no capítulo 6 que o inimigo Sambalate, né? Ele está insistindo por 4 vezes para tirar Neemias do propósito que era reconstruir os muros de Jerusalém. Então assim é o inimigo de nossas almas. Já percebeu que ele não desiste de te destruir, de acabar com você, de acabar com a tua família, de enterrar os teus sonhos, de acabar com os teus projetos? Se o inimigo que é um derrotado, ele não desiste, então não é você que é um vitorioso que vai desistir, é ou não é verdade? Se o diabo ele não desiste de acabar com a tua família, então não é você quem vai desistir da tua família, então não é você quem vai desistir dos teus sonhos, então não é você quem vai desistir dos teus projetos, então não é você quem vai desistir dos teus objetivos, então não é você quem vai desistir da tua chamada ministerial. Tome Jesus como exemplo e não desista também do teu propósito, não desista também da tua cruz. Aleluia! Graças a Deus. Se te mostras fraco no dia da angústia, né? Isso daqui é uma observação a ser observada, né? Por quê? Porque no dia bom todo mundo é forte, não é verdade? No jardim todo mundo é forte, mas é exatamente o dia da angústia que vem para revelar exatamente quem é forte. É exatamente o deserto quem vem no intuito de revelar aquele que realmente é forte, aquele que realmente confia em Deus, aquele que realmente procura esperar na palavra de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Porque se não viesse o dia da angústia, né? Seria fácil demonstrar que a pessoa é forte. Mas essa força, ela é de fato revelada diante do dia mau, diante do deserto, diante da angústia. Aleluia! Graças a Deus. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E que força é essa, irmão Éder, citada pelo versículo? Creio eu que é a força da fé, né? É a força da esperança em Deus. Não é verdade? É a perseverança.
é a insistência. Lá no livro de Juízes, no capítulo 6, nós podemos ver que Gideão ele é alguém que persevera, que insiste, porque já faz 7 anos em que os inimigos, os medianitas, eles estão invadindo Israel. Eles estão deixando Israel muito debilitado. Já são 7 anos, não são 7 dias, 7 meses, não, 7 anos. Israel está muito debilitado por conta da presença dos inimigos. Muitos ali estão desistindo por conta da situação. A palavra fala que muitos ali agora estão se escondendo em covas, estão fugindo para o interior de grutas, de cavernas, fugindo da ação inimiga. Só que Gideão é alguém que chama a atenção de Deus, porque enquanto tem muita gente fugindo, Gideão está ali malhando o trigo no lagar. Aleluia! Glória a Deus. E lá na frente agora é o próprio Deus quem aparece para Gideão, dizendo para ele, para o mesmo: Gideão, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. E que força é essa? Eu volto a reforçar dizendo que é a força de não desistir, que é a força de não deixar de perseverar. Aleluia! Glória a Deus, porque Gideão tem motivos aparentes para desistir, mas ele não desiste. Gideão tem motivos aparentes para deixar de perseverar, mas o ato dele malhar trigo no lagar para garantir o sustento, o pãozinho cotidiano para a tua família é exatamente a força que ele tem de não desistir por conta da situação. Então, mesmo que você tenha motivos aparentes, não desista. Mesmo que você tenha motivos aparentes, não retroceda. Mesmo que você tenha motivos aparentes, não abaixe a tua cabeça, mas insista, persevere. Faça como Gideão, persevere nessa caminhada. Aleluia. Glórias a Deus, né? E olha só que coisa interessante, né? A tua força é pequena, porque nem todo mundo tem a mesma força, né? Até porque, fisicamente falando, né? Geralmente algumas pessoas são mais fortes do que a outra, né? Algumas pessoas são mais fracas do que as outras, não é verdade? E assim é no mundo espiritual, né? Nem todo mundo tem a mesma força, né? Ou seja, nem todo mundo tem a mesma fé, nem todo mundo tem a mesma esperança. E é isso que diferencia uma pessoa da outra. É isso que traz a diferença de um para com o outro. Por quê? Porque se a pessoa ela tem uma fé pequena, se a pessoa ela tem uma pequena força, diante do dia mal, meu querido, ela vai pedir arrego e vai desistir. Mas se a força dela é grande, se ela tem uma fé grande, mesmo que seja o dia mal mais difícil de sua vida, mesmo assim ela não desiste, mas ela parte para cima. Aleluia. Graças a Deus. Então existe diferença de força, existe diferença de fé. Uma vez Jesus havia dito inclusive para o Pedro, né? Depois que Pedro havia afundado ao andar sobre as águas: homem de pequena fé, por que duvidaste, né? Então, através dessa observação, nós podemos até tirar uma lição, né, para a nossa vida espiritual, né? Que o que leva uma pessoa a afundar no ministério, né? Afundar em meio às diversidades dessa vida, afundar em meio às crises, afundar em meio aos problemas, exatamente às vezes a pequenez da fé, a dúvida, a incerteza, a insegurança que a pessoa tem em seu coraçãozinho. É ou não é verdade, povo de Deus? Só que para uma mulher sirofenícia, estrangeira, né, que nem pertencia ao povo de Israel, a palavra fala que por ela ter uma filha endemoniada, ela chega agora até Jesus.
E no ato de desespero ela começa a rogar a Jesus. Ela começa a clamar ao Senhor Jesus. Minha filhinha está em minha casa miseravelmente endemoniada. E tem uma aplicação muito profunda, né? Que Jesus, ele ouve o clamor daquela mamãe, mas ele não a responde de imediato. O que significa isso, irmão Éder? Que não é porque Jesus ele ainda não respondeu a tua oração de uma forma imediata, isso não quer dizer que ele também tenha deixado de ouvir o teu clamor, a tua oração. Jesus, Deus, ele já ouviu o teu clamor, a tua oração, desde o primeiro momento em que você passou a orar, assim a exemplo de Daniel. E a tua resposta é somente uma questão de tempo, assim como foi no caso de Daniel. Olha só Deus falando de perseverança, né? Daniel perseverou 21 dias enquanto Deus não enviou o anjo com a resposta, enquanto o anjo não chegou com a resposta da oração de Daniel, ele não deixou de clamar. Então não deixa de clamar enquanto esse anjo não chegar com a resposta da tua oração. Só que agora Jesus ele responde ao clamor daquela mulher. Por quê? Porque o teu clamor, mãezinha, que tem clamado pelo teu filhinho, pela tua filhinha, tem resposta. Aleluia! E qual que é a resposta de Jesus para aquela mãezinha desesperada? Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Nossa, olha que resposta, né, povo de Deus? Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, né? Se fosse nos dias de hoje, isso ia dar um BO, isso ia dar um processo, não é verdade? Se fosse nos dias de hoje, né? Uma pessoa chega até um sacerdote, né? Pedindo uma ajuda, e esse sacerdote chama essa pessoa de cachorrinha, de cachorrinho, né? Cachorra, cachorro, né? Imagina o BO que não seria isso, não é verdade? Imagina que situação não seria para o sacerdote, mas é exatamente a resposta que Jesus dá àquela mulher até então. Na verdade, ali Jesus ele está submetendo aquela mulher à prova, está humilhando de fato aquela mulher, só que Jesus é Jesus, né? A nossa diferença para com Jesus é que muitas das vezes fazemos coisas que nem temos noção daquilo que estamos fazendo. Fazemos coisas que na verdade nem sabemos o que de fato estamos fazendo, ou o que de fato estamos falando. Já percebeu isso? Só que Jesus ele nunca vai fazer uma coisa sem ter conhecimento daquilo que ele está fazendo. Porque quando Jesus ele chamou aquela mulher de cachorrinha, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher não iria murmurar, não iria reclamar. Como nós podemos perceber que ela não murmurou, que ela não reclamou. Porque provavelmente se fosse outra pessoa poderia ter reclamado, poderia ter murmurado, né? Peraí, eu vim aqui buscar ajuda para o Senhor e o Senhor está me chamando de cachorra. Eu vim aqui buscar socorro para um ente querido e o Senhor está me humilhando. Jesus conhecia o coração daquela mulher e por isso Jesus permitiu esta situação, provou-la desta forma, desta maneira. E qual foi a resposta extraordinária, sábia dessa mulher que tocou tanto o coração de Jesus? Qual foi a resposta mesmo? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha da mesa que caem dos seus donos, não é assim? Então Jesus humilhou aquela mulher, submeteu ela a uma prova, e ela se humilhou ainda mais. Com essa resposta, na verdade, aquela mulher foi aprovada por Jesus, uma vez que Jesus submeteu ela à prova. Então é desse jeito que funcionam as coisas. Se Jesus ele está te provando, tem uma resposta sábia para ser aprovado pelo Senhor Jesus.
Porque depois que ela foi aprovada, né, depois que ela se humilhou ainda mais de uma forma intensa e profunda, em um dos evangelhos, Jesus ele olha para aquela mulher e fala para ela, né? Por causa desta palavra pode ir. O demônio já saiu de tua filha. E agora lá no outro evangelho, Jesus ele olhando para ela, ele também fala, na verdade é uma exclamação, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Pode ir, o demônio já saiu dela. Então olha que coisa profunda, né? Para Pedro, Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas para aquela mulher estrangeira, Jesus falou, ó mulher, grande é a tua fé. E olha que Pedro é alguém que anda com Jesus, né? Pedro é alguém que come com Jesus. Pedro é alguém que bebia com Jesus, né? Pedro é alguém que convivia com Jesus. Pedro era um apóstolo e depois era um discípulo do Senhor Jesus, mas tinha uma fé pequena, uma fé minúscula. Enquanto que aquela mulher não é discípula de Cristo, enquanto que aquela mulher não andava com Cristo, enquanto que aquela mulher não convivia com Cristo, enquanto que aquela mulher, mesmo sendo estrangeira e nem sendo judia, mas ela tem uma fé extraordinariamente grande, ao ponto de tocar o coração de Jesus. Então, às vezes, né, as pessoas que estão do lado de fora, né, às vezes têm uma fé maior do que discípulos que estão convivendo dia e noite com Jesus. Se é que você entende a minha linguagem, não é verdade? Então, para nós encerrar, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, então você não pode desistir daquilo que você almeja para a tua vida. Você não pode desistir da tua caminhada, dos teus sonhos, dos teus objetivos. Você precisa estar sempre se fortalecendo. E para encerrar essa mensagem, como eu faço para me fortalecer? Você vai se fortalecer alimentando através da palavra de Deus. Você vai se fortalecer através da oração. Uma pessoa, para ela se fortalecer, ela tem que estar se alimentando diariamente de uma comida boa, de uma comida saudável, não é verdade? Ela tem que estar exercitando-se diariamente através da prática de exercícios físicos. Isso vai trazer resistência para o corpo dela. Isso vai melhorar a autoestima, a imunidade diante de doenças, diante de enfermidades, diante de gripe, não é verdade? Então o que não vai faltar é o dia mau, é o dia da angústia. Mas se você procurar se exercitar através da oração, através do clamor, através do jejum, se você procurar se alimentar todo dia através da palavra de Deus, através de mensagens como esta, por exemplo, que está sendo aplicada, pode ter certeza que isso vai fortalecer a tua fé, isso vai fortalecer a tua esperança, isso vai trazer resistência espiritualmente dizendo, e você vai ter forças suficientes para resistir ao dia mau e para, mesmo assim, continuar perseverando nesta tua caminhada. Do contrário, se você desistir, como diz o versículo, tua força terá sido pequena. Então nunca deixe de orar, nunca deixe de meditar na palavra de Deus. Nunca deixe de exercitar a tua fé através da prática da oração, porque tudo isso vai trazer resistência, isso vai trazer imunidade espiritualmente dizendo para a tua vida cristã, para o teu espírito. Amém? Então é isso que eu queria trazer ao teu coração, uma palavra que há algum tempo já estava ardendo ao meu coração. Se Deus falou com você, peço encarecidamente para que você possa estar também compartilhando essa mensagem, para que assim como você